pessoal, retomando aqui a nossa aula sobre regressão linear, como nós vimos no final da videoaula passada, nós definimos aí o que é o A, chamado intercepto, é aquele valor que representa o ponto que está em Y quando o x é zero, e o B é a inclinação ou slope, que no caso aqui o slope é positivo, então a reta é ascendente, a inclinação é positiva, a reta é ascendente, quando for negativa a reta é descendente. O B é chamado de coeficiente angular, é a inclinação da reta chamado de coeficiente angular. Na reta de regressão linear, o objetivo é estimar os valores para A e para B através dos dados fornecidos pela amostra. Além disso, encontrar a reta que passe o mais próximo possível dos pontos observados, segundo um critério pré-estabelecido. Então, nós temos aí uma equação, y é igual a A mais B multiplicado por x. Para a gente calcular os valores de A e de B, nós temos que nos valer de um método chamado método dos mínimos quadrados ordinários, MQO. O primeiro passo nesse método é calcular o B. O B ele é encontrado através da seguinte fórmula: o somatório de cada valor de x multiplicado por cada valor de y menos o número de amostras multiplicado pela multiplicação da média dos valores de y pela média dos valores de x. Isso tudo dividido pelo somatório de cada valor de x ao quadrado menos o número de amostras multiplicado pela média de x ao quadrado. Encontrando o valor de B, nós temos os nossos pares, né, x e y, então é possível encontrar o B. Encontrando o valor de B, a gente consegue encontrar o valor de A, porque a fórmula do A é igual a y menos B multiplicado por x. Então, se nós encontramos o B, a gente consegue encontrar o A. Vamos ao exemplo? Então, aqui, o nosso exemplo de regressão linear, o exercício diz: de acordo com o website www.climatedata.org, as temperaturas mínimas e máximas da cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, apresentam as seguintes médias climatológicas mensais. Então, a temperatura mínima, a média da temperatura mínima em São Joaquim, representado pelo X, e a média de temperatura máxima, representada pelo Y. Veja que eu escondi o valor da temperatura máxima, da temperatura média máxima de janeiro, e o valor da temperatura média máxima de junho, que é justamente esses dois valores que nós queremos estimar por meio dessa técnica da regressão linear. Então veja que eu separei aqui: janeiro eu tenho o valor de x, mas não tenho de y, em junho eu tenho o valor de x, mas eu não tenho o valor de y. Veja, no eixo x nós temos a média de temperatura mínima e no eixo y, a média de temperatura máxima. A gente percebe já visualmente aqui que essas duas variáveis, temperatura média mínima e temperatura média máxima, elas possuem uma forte correlação positiva. A gente consegue ver pela distribuição dos pares dos meses em que nós temos os dois dados, né? Fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perceba que a disposição deles mostra que quando a temperatura mínima, a média da temperatura mínima aumenta, a média da temperatura máxima também aumenta. Então, qual que é o nosso objetivo? É estimar as temperaturas médias máximas dos meses de janeiro e de junho em São Joaquim por meio dessa equação da regressão linear. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber se existe correlação entre os dados de temperatura média mínima e de temperatura média máxima. Para isso, a gente vai usar o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, que nós vimos na segunda aula de correlação linear, de correlação entre variáveis. Lembra, eu já apresentei essa fórmula para vocês, para a gente poder desenvolver o cálculo usando aí essa fórmula, para a gente poder saber se existe uma correlação forte, porque a gente só pode lançar mão
dessa técnica se existe uma correlação entre as variáveis. A gente viu visualmente que existe, mas vamos ver aí nos dados, né? Veja que eu tenho os valores empareados de x e de y, eu excluí aí os valores de junho e de janeiro, então nós vamos trabalhar só com os valores dos outros meses. E a gente precisa aí dos valores de cada valor de x multiplicado por cada valor de y e do somatório deles. A gente precisa dos valores de x ao quadrado e o somatório deles, os valores de y ao quadrado e os somatórios deles. Também precisamos dos valores de y e os somatórios deles e os valores de x e os somatórios deles. Atenção, nós temos 10 pares de variáveis correlacionáveis, porque nós excluímos os 2 meses de janeiro e de junho. Então, são 10 meses, né? O número de amostras é 10, porque são 10 meses, porque foram excluídos os valores de janeiro e junho, porque são exatamente nesses meses que faltam os dados de temperatura média máxima. Então, lembra-se que o coeficiente de correlação linear, o coeficiente de Pearson, ele vai medir o grau de relacionamento linear que existe entre os valores de x e de y. A gente já viu isso na videoaula anterior, na videoaula sobre correlação, que vocês podem observar se vocês voltarem ao vídeo anterior. Então, desenvolvendo essa fórmula do Pearson, a gente sabe que se o resultado ele vai ser sempre um número adimensional que varia de menos 1 a 1. Se estiver muito próximo de 1, esse valor tem uma forte... essa correlação é fortemente positiva. Se for próximo de menos 1, é fortemente negativa. A gente vai poder fazer a regressão linear. É que eu estava comentando com vocês, que foi comentado na última aula de correlação. Quanto mais próximo de mais 1, forte correlação positiva. Quando mais próximo de menos 1, forte correlação negativa. Quando próximo de zero, ausência de correlação ou uma correlação muito fraca, tanto positiva quanto negativa. Isso já foi visto, por isso que eu estou passando rápido. Então, desenvolvendo a fórmula, veja, nós pegamos todos aqueles valores lá, os 10 meses, o somatório do x, o somatório do y, o somatório do x multiplicado pelo y, de cada valor de x multiplicado por cada valor de y, o somatório dos valores de x ao quadrado, o somatório dos valores de y ao quadrado, que nós mostramos na tabela aí 2 slides atrás. E trocamos, né, esses valores na fórmula e chegamos aí, encontramos um R de 0,97, ou seja, muito próximo de 1 e há, portanto, uma forte correlação positiva. Quando nós fazemos o coeficiente de determinação, a gente vai identificar aí que esse valor é 0,97, multiplicado por ele mesmo é 0,94, que a gente passa ao percentual de 94%. Ou seja, essa correlação entre essas duas variáveis, temperatura média máxima e temperatura média mínima de São Joaquim, é capaz de explicar 94% dos dados. Essa é a capacidade de inferência, de extrapolação. É uma boa correlação, então a gente vai poder lançar mão e vamos ver se a gente vai encontrar os valores dos meses que a gente não tem lá, janeiro e junho. Então, lembrem-se, a gente tem que, para ajustar a reta, a gente tem que, para permitir esse ajustamento da reta, a gente tem que lançar mão daquele método dos mínimos quadrados que eu falei antes para vocês. Então, lembra, primeiro a gente calcula o B, depois a gente calcula o A. Tá? Lembrando que o N é o número de observações, no nosso caso 10, o X é a média dos valores de cada valor de X, e o Y aqui, com esse símbolo em cima, é a média dos valores de cada valor de Y. Tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo do método dos mínimos quadrados ordinários para identificar o valor de A e o valor de B primeiro e o valor de A em seguida, para a gente encontrar a nossa equação de regressão linear, né? A gente vai substituir o valor encontrado de A, vai substituir o valor encontrado de B, e aí a gente vai ter a nossa equação de regressão linear específica para o nosso objetivo, que é estimar as médias máximas dos meses de janeiro e junho em São Joaquim. Então, pegando aí o método dos mínimos quadrados, veja, a gente tem aí 10 meses,
o somatório de x, os somatórios de cada valor de x, os somatórios de cada valor de y, o somatório dos valores de x, o somatório dos valores de y, o somatório dos valores de x multiplicados pelo y, o somatório dos valores de x ao quadrado, o somatório dos valores de y ao quadrado, a média dos valores x e a média dos valores y. A gente tendo esses valores, esses dados, a gente tem condição de também o 10, né? Também o n, a gente tem condição aí de desenvolver a fórmula do método dos mínimos quadrados. Então, substituindo aqui, para encontrar o b, eu tenho aqui o somatório dos valores de x multiplicado por y. A gente viu que é 2078, menos o número de amostras multiplicado pela média de y multiplicado pela média de x, né? Isso tudo dividido pelo somatório dos valores de x ao quadrado, que é 1256, menos 10, que é o número de amostras, multiplicado pela média dos valores de x ao quadrado. Tá? Veja, a média dos valores de x a gente vai fazer ao quadrado. Então, desenrolando a fórmula, né, a gente chega à conclusão aí que o valor de b é 0,88. Lembra que o b é o chamado coeficiente angular, ele representa a inclinação da reta de regressão. Então, nós já encontramos o valor de b, aí fica mais fácil a gente identificar agora o a, porque tendo o b, a gente consegue encontrar o a. Então, o valor de a é igual à média dos valores de y, que é 18,5, menos a multiplicação de b, que a gente acabou de encontrar, 0,88, pela média dos valores de x, que a gente sabe que é 10,8. Então, o valor de a é 18,5 menos 9,5, que dá 9. Então, agora a gente tem toda a condição de montar a nossa equação de regressão para o nosso exercício. Então, o valor de b é 0,88 e o valor de a é 9. Agora, a gente vai substituir esses valores, né? O b vai vir aqui na fórmula, o 0,88, e o a, o 9, vai vir aqui na fórmula, no lugar do a. Então, a nossa fórmula de regressão linear para o nosso estudo é y igual a 9 mais 0,88 multiplicado pelo valor de x daquele mês que a gente está querendo estimar. A gente quer estimar o y daquele mês. Vamos voltar ao exemplo? Então, aqui, né? Então, a gente tem aí, lembra que eu mostrei para vocês? A gente tem aí os valores de temperatura média mínima e os valores de temperatura média máxima. Eu escondi para vocês aqui os valores de junho e o valor de janeiro para a gente poder fazer essa estimativa usando a nossa equação de regressão linear, para que a gente possa encontrar esses valores. Então, veja, como é que a gente, aqui nesse exemplo, como é que a gente traça essa reta de regressão, né? Então, a gente vai, como a gente vê, a primeira coisa que a gente faz é calcular, por meio da fórmula de regressão, que a gente já estipulou, a gente já sabe, o valor de y de um valor qualquer de x, né? Então, vou pegar um exemplo aqui de valor 10. Eu peguei o 10 aqui, deixa eu trocar a cor da caneta. Então, eu peguei o 10 aqui, ó. Eu peguei um valor qualquer. Ah, por que pegou o 10? É um valor qualquer. Então, eu quero saber agora, no 10, qual que é o valor estimado de y quando x for igual a 10. Então, para traçar a reta, a gente lança a mão disso. A gente pega aí qualquer valor, né? Qualquer valor de x para identificar o y. Lembra? A fórmula, né, y igual a mais b multiplicado por x. Então, não é y igual a 9, que é o valor do intercepto, que nós encontramos, mais 0,88 multiplicado por x. Então, no caso do exemplo, se eu lancei mão aqui de um x qualquer de 10, o nosso y é 9, mais 0,88 multiplicado por 10, desenvolvendo a fórmula, a gente vai encontrar aí 17,8. Onde que está aqui o 17,8? O 17,8 está aqui, né? Tá? Então, para 10, o 17,8 está ali.
E aqui, tá, beleza, então a gente tem esse ponto aqui, que é onde a gente vai traçar a reta, mas de onde que a gente vai partir? Lembra, o que é o A, o intercepto? No nosso exemplo 9, é onde a reta cruza o eixo Y quando x é 0. Então, quando x é 0, o y é 9. Então, aqui a gente tem esse ponto, né? E a gente tem aqui esse outro ponto. Então, a gente pega a régua e faz a reta de regressão passar nesses dois pontos. Então, essa é uma maneira manual de fazer a identificação da reta. Hoje, os softwares fazem tudo isso sem a gente precisar lançar mão dessas fórmulas, né? Mas é para vocês saberem como que isso funciona, tá? Então, voltamos ao nosso exemplo. Lembra? Qual que é a equação da regressão? Y igual a mais B multiplicado por x. Da nossa, especificamente, é y igual a 9 mais 0,88 multiplicado por x. De onde veio 9? De onde veio do 0,88? Lembra? Nós fizemos os cálculos dos mínimos quadrados. Lembra? O B é igual a 0,88, ele representa a inclinação da reta, e o A é igual a 9, ele representa o intercepto, aquele valor de y quando x é igual a 0. Então, a nossa fórmula é essa. Veja, pessoal, agora é muito simples. Qual que é o valor? Nós queremos saber o valor de y em janeiro. Qual que é o valor de y em janeiro? É 15. Então, basta a gente trocar o x por 15. Então, vamos ver aqui, ó, temperatura máxima y do mês de janeiro, considerando que a média mínima é de 15 graus, né? Não é 15 graus o x em janeiro? Então, a gente simplesmente substitui, né? Olha aqui o 15, ele entra lá no lugar do x da fórmula, tá? Então, a nossa fórmula fica y igual a 9 mais 0,88 multiplicado por 15. Lembra de onde veio o 15? Tá? O 15 veio aqui do valor de x de janeiro. Desenrolando aí a conta, a gente vai encontrar o valor de 22,2 graus. Essa é a estimativa dada pela equação da regressão linear para as médias máximas de janeiro. A mesma coisa para junho, né? A mesma coisa para junho. Eu tenho o valor de x, que é 7, eu quero saber o valor de y. Então, é simplesmente pegar o valor de 7 e trocar aqui na fórmula onde tem o x. Então, qual que é o desenvolvimento da fórmula? Y é igual a 9, que nós encontramos lá no método dos mínimos quadrados, mais 0,88, que é o valor de B, que nós também identificamos por meio do método dos mínimos quadrados, multiplicado por 7, que é o valor de x no mês de junho, né, a temperatura média mínima. Desenrolando a fórmula, y igual a 9 mais 6,16, a gente encontra o valor de 15,16. Essa é a estimativa das médias de junho. Como eu disse para vocês, das médias de temperatura máxima de junho. Como eu disse para vocês, eu escondi esses números, né? Eu peguei lá no Climate Data e escondi de vocês esses números, tá? E aí, agora vamos dar uma verificada lá no site do Climate Data se essas estimativas 22,2 e 15,16, elas estão próximas, elas têm que estar próximas do valor encontrado lá nas medições. Lembra que eu só escondi de vocês, tá? Vamos ver então, 22,2 para janeiro e 15,16 para junho. Então aqui é só para a gente ver, ó, 22 é muito próximo de 23 e 15 foi exato, né? 15,16 me parece, tá? Então veja, essa é uma estimativa. Ah, mas o número não é exato. É óbvio que não é exato. Lembra-se que essa correlação, ela explica 94% dos dados. Mas chegou muito próximo, né, pessoal? A gente chegou aqui 22, alguma coisa, acho, se não me engano 22,2, depois a gente volta. E aqui 15,16, se não me engano, tá? Ou seja, foi muito próximo mesmo, a estimativa foi muito positiva. A gente aí tem essa técnica da equação de regressão linear, para a gente fazer essas estimativas quando um dado falta, né? Aqui no nosso exemplo, lembra que eu só escondi de vocês para a gente poder fazer o cálculo para ver se funciona bem a regressão linear, e nesse caso funcionou muito bem.
Aí estão as referências bibliográficas dessas aulas de relação entre as variáveis. Nos vemos na próxima. Muito obrigado